Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Olá, muito boa tarde. Estamos começando, deixa eu me acertar aqui, para um pouquinho, para não tapar o Banrisul aqui, ó. Para ficar bem colocado aqui o Banrisul, o grande Banco do Sul, nosso patrocinador aqui. Muito bem. Bom, estamos começando o Virando o Jogo. Não está bem, mas vamos lá. Vamos acertar em seguidinha aqui, que é... Bom, já estamos com o WhatsApp aqui, já fiz para os meus amigos no Facebook, convidando que vocês que estão nos assistindo, se for pelo Facebook, compartilhe também aí, por gentileza. Tá certo? Estamos aqui na bancada hoje com José Evaristo Villa-Lobos Neto, o grande Nobrinho, jornalista, durante muitos anos foi assessor de imprensa do futebol do Internacional e também de outros setores do Internacional. Nobrinho, seja bem-vindo ao programa, Nobrinho. Para mim é um prazer estar aqui contigo, Rogério, um amigo de uma vida inteira, com esse coro qualificado e especialmente com o nosso querido Martim, né? Que é um especialista em futebol uruguaio e vem de ônibus para Porto Alegre porque em bicho de asa ele só pisa em barata. Tem medo de andar de avião e não anda, nada faz ele andar. Nobrinho que é o segundo melhor assessor de imprensa do estado. É o segundo melhor de imprensa do Brasil. Os outros todos em primeiro. Em primeiro empataram, exatamente. Muito bem. Bom, o Nobrinho já fez as apresentações. Martim Gomes de Freitas, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no Virando o Jogo, Martim. Seja bem-vindo. Obrigado a ti, Rogério, aos demais companheiros pelo convite. Fico lisonjeadíssimo com os elogios aí, sempre exagerados do Nobrinho aí. E um prazer estar aqui com vocês novamente. Já sou praticamente da casa, né? Tantas vezes que nos últimos tempos tenho vindo a Porto Alegre nestes grandes jogos. E hoje, ainda com um time uruguaio disputando um playoff, um mata-mata, como falam vocês. Mas hoje não tem para ti não, viu, Martim? Não tem para o Nacional não, tá? Hoje, em relação ao Internacional, o Nacional é tricolor, tá? E aí não tem conversa. Flávio Fiorim. Tudo bem, Rogério? Bem-vindo mais uma vez aí, Flávio. Ontem já foi o Peñarol, hoje deve ir o Nacional e amanhã irá o Montevidéu Wanderers. Então não vai sobrar uruguaio nenhum. Com todo o devido respeito ao meu amigo aqui, que eu conheci lá no jogo Inter River Plate no Beira-Rio. Vou ter que vir para o Sul, então. Martim. Não vai ter mais jogo internacional já? Martim, não vas a volver a Montevidéu, não. Te queda cá, em Porto Alegre. Fica no Sul mesmo. Eu fico para a final da Copa do Brasil entre os gaúchos. Isso. Uma boa. Diogo Rossi. E aí, Diogo Rossi? Como eu não tenho absoluto... Primeiro, boa tarde. Uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Mas como eu não tenho absolutamente nada para fazer quando eu chego em casa, né? Eu, no máximo, vou à academia e fico assistindo futebol. Não tem nada para fazer em casa? Nada. 8 anos casado, né? Não tem como fazer nada, né? Não. Esquece, não tem. Tá cedo isso? 8 anos é impossível. Né? Um beijo para minha esposa. O detalhe é o seguinte... Ela que não ouça isso. Eu fui dormir, aí me lembrei, não vou dormir, vou fazer aquilo... Tinha algo para fazer. Vou fazer aquilo que eu acho que o Odair está fazendo. Assistir Atlético Mineiro e Nacional do Uruguai, em Minas Gerais. Jogo da primeira fase da Libertadores da América. Não tinha nada para fazer. De onde é que tu tirou isso? Tem no YouTube. Eu fui lá e olhei. Sabe por quê? Porque o Atlético Mineiro tomou um pau pro Nacional naquele jogo, rapaz. E não foi na bola. Foi no pau mesmo. Na porrada? Na porrada. A lenha pegou, foi 1-0 pro Nacional. Um golaço no finzinho do jogo. O Vitor saiu jogando errado. Rapaz, não sei, mas o Inter hoje... Não precisa jogar bola hoje. Tem que não apanhar. Eu tenho quase certeza que o Nacional vai fazer algo muito parecido com aquilo ali. Mas quem é que bate mais, Uruguai ou Argentina?
Ah, eu não sei. difícil, né? É difícil. Eu acho que os uruguaios batem mais, né? Será, Martim? Tá faltando só vocês falarem a palavrinha mágica que vocês adoram. A cachimba uruguaia. A catimba Eu uruguaia. tenho medo só disso, na verdade, no jogo, porque tecnicamente, como o Fiorin disse, com todo respeito ao Martim, aos uruguaios, o Inter é muito superior, né? Muito superior. Só que eu quero ver o Nacional jogar o futebol que o consolidou na primeira fase, que é o time que não tem a bola, que é o time que contra-ataca, que é o time que dá 2, 3 estocadas por jogo. Contra o Atlético Mineiro foi isso, foi só o Atlético e o gol do Nacional. Então, é uma coisa a se avaliar. Claro que o Atlético é um desmanche, não é o Inter, né? É um time muito fraco, mas é futebol, né? Ontem, o Palmeiras, por exemplo, fez aquilo que a gente esperava dele. Massacrou. Aí, mas no segundo tempo. No segundo tempo. É isso que o torcedor colorado tem que ter noção, tá? De que se não der no primeiro tempo, tem que ter a paciência e o próprio time, né? Porque o Nacional, mesmo que o Martim não goste, o Nacional vai catimbar. Mas o jogo lá foi bastante limpo dentro de tudo em Montevideo. Sim, não? mas esse é o primeiro jogo, onde o resultado está em aberto. O que fala o Diego, me lembro bem desse jogo contra o Atlético Mineiro. Nacional ganhou num finzinho jogo, um golaço do Felipe Carvalho, não o zagueiro, sino o mediocampista, mas a situação era distinta, porque o obrigado a vencer, porque estava muito embaixo da tabela, era o Atlético Mineiro, que na postre ficou eliminado nesse jogo da Libertadores. E Nacional poderia especular, porque vinha com mais pontos na tabela, no grupo, que o próprio Atlético. Digamos, Nacional jogou como gosta o treinador de jogar, digamos, um time de resposta. Sim. E hoje a situação vai ser distinta, porque Nacional, uma coisa era o 0-0 em Montevideo, mas o balde de água gelada que caiu no último minuto do jogo, quando perderam a marca, nada mais, nada menos de que o Guerreiro, né? Quase nada, e a situação se inverteu, porque agora... Mas pelo não pode menos fazer tanta catimba hoje. Pelo menos um gol vai ter que fazer. Catimbar não pode. Só se fizer o gol primeiro. E se for tipo jogo do Fluminense e Peñarol, que o gol foi rapidinho ontem, aí a história pode mudar. Mas quantas estocadas o Nacional precisa dar no jogo hoje? Uma. Uma para ir para os pênaltis. Mas é isso que eu quero saber, do entendimento de vocês e naquilo que o Martim observou lá, né, em Montevidéu, do Nacional. O Nacional vai sair para cima do Inter? Olha, pela situação deveria, mas eu não acredito que faça isso. Por o esquema, basicamente, e a função tática que acostuma o treinador Álvaro Gutiérrez fazer. E porque aquele jogo do Atlético Mineiro era a fase de grupos, mas ele tem uma experiência contra... passaram 4 anos já, mas é o mesmo treinador e sinceramente eu não vejo uma evolução nesse aspecto dele. O que eu quero dizer, ele já jogou contra o Palestino lá no Chile em 2000, fase de repescagem de Libertadores, e ele não aproveitou aquela história do gol de visitante que em caso de igualdade vale duplo. É decir, ele não otimiza esse digamos, vantagem que podem ter os visitantes quando não jogam no seu país. No Palestino ele jogou totalmente recuado, foi o primeiro jogo, ele jogou totalmente recuado e foi um jogo de mata-mata, de playoff. O Nacional não conseguiu reverter lá em Montevideo no segunda partida. E agora a mesma situação, se vê, a Nacional tem que fazer um gol, mas eu não acredito que ele vá colocar o time já no ataque desde o começo. Eu acho que ele vai esperar pelo menos os 15, 20 minutos. A ver, o problema é se o Inter consegue fazer um gol nesses 15, 20 minutos e o Nacional tem que fazer 3. Ontem, pegando o exemplo que o Diogo deu aí do Palmeiras ontem, no primeiro tempo, o time do Godoy Cruz também não se atirou para cima do Palmeiras. O Godoy Cruz ficou plantado e procurando um contra-ataque. A circunstância do Godoy Cruz não era bem pior, mas era uma situação ruim, assim como a do Nacional, né? Porque ele tinha tomado 2 gols fora de casa. O 0-0 era do Palmeiras, o 1-1 era do Palmeiras. Mas o 1-0, ao contrário de hoje, que leva para os pênaltis,
O 1-0 ontem para o Godoy Cruz dava a classificação. Mas era Porque era um vitória. bilhar muito pequeno entre a possibilidade ainda da classificação do Palmeiras, né? Porque só um golzinho do Palmeiras já classificava. E depois tudo bem. operaram ele, né? Hein? Depois operaram, o juiz uruguaio operou o Godoy Cruz, né? Eu também não marcaria pênalti naquele lance lá, porque E é ele que é o foi um pênalti. movimento casual. É o pênalti que abre a porteira, né? Foi polêmico aquilo. Polêmico, né? E detalhe, são coisas assim, ó. Eu vou fazer Quem apita hoje aqui por falar nisso? argentino, o Rapalini, Ricardo Rapalini. O detalhe é o seguinte, que me causa muita estranheza eu não vou entrar no mérito se foi ou não pênalti, tá? Eu acho que esse mérito a gente não tem, eu não consigo debater porque é muito subjetivo. A minha análise se aquilo ali é pênalti, o lance que teve aqui na Arena, Grêmio e Libertad, que o Jean-Pierre chuta a bola e o cara faz assim, e a bola bate na mão dele, é pênalti Não, também. vários outros... E era o seriam mesmo pênalti. juiz, hein? Mais Era o pênalti. mesmo Era o juiz. mesmo juiz, exato. Sim. Era o mesmo juiz, então... Mas há que se reconhecer o seguinte, ele só marcou o pênalti porque foi chamado pelo árbitro do VAR, não é? E aí é o que eu condeno, o que eu condeno hoje, porque está havendo uma ditadura quase do VAR. Tá? O árbitro, se é chamado pelo VAR, tá? E não fica na opinião dele, ele passa a ser execrado. Depende. Por quê? O Voaden fez isso na final do Campeonato Gaúcho, foi extremamente elogiado. Não, mas aí é que tá, mas nós estamos falando nessa dimensão, sabe? Até lá, que ponto o VAR tira a autonomia do árbitro? Que o esse VAR, é o problema. uma coisa que eu li ontem que eu achei bem legal, o VAR não ajuda o árbitro a ver o que ele não viu. O VAR mostra aquilo que o árbitro de campo quer ver. Sei lá se é o que quer ver. Porque ele queria ver aquele pênalti, de algum jeito. Mesmo que não fosse, eles... Sabe? Mas concordo muito, mas... eu acho que ele não queria ver aquele pênalti. Como não? Eu penso que deram? Não, deram justamente por essa pressão que fica sofrendo o árbitro de campo em relação ao VAR. O árbitro do VAR ontem era da onde? Zé Aldo, não sei. José Aldo Amarão. Não sei. Mas Vou olha procurar aqui, ó, não é da família Amaral, mas ele é da família Bastos Pinheiro, que também é minha. Pode ser. Que é meu primo Zé Aldo, então não podia fugir da família. Fazer uma perguntinha dessas aí, bola nas costas, né, para o pessoal. Grande abraço para o Zé Aldo. Nem sei se o Zé Aldo está no ar nesse horário, na Rádio Guaíba. Deve estar. Então, um grande abraço para ele. A não ser que ele narre o jogo hoje, daí talvez não esteja. Pode ser. Eu só discordo da aplicação no VAR no sentido que o juiz, muitas vezes o juiz de campo, não vai ver a jogada ali na lateral do gramado, na telinha. É uma jogada muito importante que a vezes decide o destino do jogo e os caras ficam só na escuta. Aconteceu, por exemplo, o Uruguai na Copa América, 3 impedimentos e, sinceramente, a nós lá no Uruguai, um deles nos deixa muitas dúvidas. O árbitro era Sampaio e em nenhuma dos lances ele foi ver tipo do juiz argentino, o juiz que fez Argentina e Brasil, tampouco ele não foi até a lateral do gramado ver por os próprios olhos dele essa situação. Ficam só com o que dizem lá na cabine de cima. Era boliviano, viu? O Isso, árbitro Gary do VAR. Vargas. Boliviano. Eu fico assim numa situação, imaginando o árbitro de campo, tá? Não dei o pênalti, tá? Aí o cara vem no meu ouvido aqui, olha que teve uma mão lá na área. Eu digo, pô, eu vi aquela mão, mas aquela mão para mim foi normal, tá? Mas eu recomendo que tu venha aqui. Pô, aí ele já liquidou o cara, já liquidou o juiz de Acabou campo com a lá. autonomia dele. O preconceito, digamos, da decisão. Bom, Nobrinho, tu que vivenciaste muito tempo o vestiário do Internacional, como é que está hoje o vestiário do Inter, hein? Eu espero... Não, Libertadores é uma obsessão para o Internacional, né? Eu espero que eles estejam respeitando, e tenho certeza que estão, o Nacional. Porque o Nacional é campeão do mundo, não vai ter medo de torcida, tá? Eu acho que o Internacional tem que jogar xadrez hoje de noite. Claro que o ideal era fazer um gol de cara e... Agora, o Internacional já entra classificado no campo. Então tem que jogar com calma. Se os uruguaios não vieram, o Internacional 0-0 tá resolvido. É um jogo perigoso. Por mais óbvio que possa parecer isso, jogar contra o Uruguai, contra a Argentina, eles são especialistas nesse tipo de
de situação, de mata-mata. Ontem nós vimos o River Plate também contra o Cruzeiro, com o Mineirão lotado. Não deram a mínima. Nem se importaram. Não. Nem se importaram. Parece Normal, que... né? Hã? É normal, o River Plate não... Não, mas eu digo assim, time uruguaio e argentino, parece que só se abala se tiver uma incidência dentro de campo mesmo, mas torcida... Qual é o processo, hein, Martim? É que eu estou me lembrando aqui, não faz tanto tempo assim, 2011, o Inter vinha ser campeão da América, eu vi nesse jogo e, sinceramente, eu vim pensando que o Inter tinha empatado lá 1-1 com o Peñarol, todo mundo pensava que a chave era dificilíssima para o Peñarol e começou ganhando, inclusive, o Inter o jogo, já tinha, por exemplo, o D'Alessandro, me lembro estava Cabenagui no time também, o próprio Ricardo Goulart, que hoje é destaque no futebol chinês, estava naquele time, e Peñarol em 5 minutos no segundo tempo cambiou a história do jogo, fez 2-1 e terminou classificando e ganhando bem, digamos, a situação. É dizer, nada é impossível, porque em 2008 os deuses do futebol, o América e o México fez 3-0 no Flamengo no Maracanã. O próprio Once Caldas ganhou do Cruzeiro no Mineirão em 2011, quando o Cruzeiro tinha sido o time que tinha arrasado na fase de grupo. É dizer, é difícil para o Nacional, o plantel é ampliamente superior do Inter, isso é óbvio, pero tudo pode acontecer realmente. Quem é que vocês vão cuidar mais no time do Internacional? Quem é que vocês vão controlar mais? Paolo Guerreiro. É dizer, a referência é o Guerreiro. Nós lá em Uruguai consideramos a Paolo Guerreiro o melhor centroavante de toda a América. Tem uma má notícia para ti hoje. Sim, está Nico inspirado. Lopes vai voltar a marcar hoje. Nico Lopes. Saiu ovacionado outro dia lá do Parque Central, Nico Lopes. É o quê? Saiu aplaudidíssimo. Aplaudido, ovacionado. Lá ele estranhou, né? A torcida do Nacional adora a Nico Lopes realmente pela segunda passagem que ele esteve lá. E o Inter acho que tem que controlar Vergesio, né? Nacional é Vergesio e 10 mais. E Quantos anos tem? 30? 35. 35, já é veterano. E eu estava me lembrando nesta semana, eu gosto um pouco assim de recordar, digamos, jogos um pouco não tão distantes, mas que marcam. Vergesio e D'Alessandro jogaram naquele San Lorenzo de Almagro, que em 2008 eliminou o próprio River Plate no Monumental de Núñez. O River, que era bicho papão naquela época na Argentina, chegou a ser campeão. D'Alessandro era o camisa 10 e Vergesio era o centroavante do San Lorenzo. Ele já sabe o que é virar o jogo difícil na casa do adversário. O D'Alessandro estava no São Lourenço naquele ano? Sim, antes de vir para o Inter. Antes de vir para o Inter. Jogou 6 meses no San Lorenzo. E veio para o Internacional direto. Isso, sim. Já tinha passado pela Europa, então, o É que o passe dele ainda pertencia ao Zaragoza, ele estava emprestado ao San Lorenzo. O pai do D'Alessandro é torcedor fanático que é assumido do São Lourenço. Não é só o Papa, então. O pai dele. Não, o pai e o Papa. O D'Alessandro ontem completou 11 anos de Internacional, né? Nós fizemos a referência aqui e eu estava lembrando, até coloquei no meu Twitter isso, eu tive a felicidade. Na época, eu era o gestor da TV Inter, né, e eu tive a felicidade de fazer a primeira entrevista com o D'Alessandro. Eu me lembro. Lembra disso? O Nobrinho estava lá também. E aí foi na sala de reuniões e troféus que tem, né? Ali não é troféus, é de... Como é? Dos destaques, Da né? galeria dos ex-presidentes e tal. E o D'Alessandro me parecia, mesmo tendo jogado no River e tal, ele parecia bastante impressionado com o Beira-Rio, né? Com o que ele tinha visto só naquela chegada. E aí depois ele tomou conta do Beira-Rio, né? No sentido figurado e no sentido literal. Ele chegou tomou conta do Beira-Rio. Todo desconfiado, lembra? Não entendia nada que a gente perguntava. Entrevistar o D'Alessandro era uma coisa difícil. Quem iria passar tanto tempo no Inter, não? Já são 11 anos. O Rogério, digamos, então, é o precursor das entrevistas que eu daria, é verdade. 11 anos, tirando o ano que ele esteve no River em 2016. Mas hoje, se chegar qualquer castelhano, vamos usar essa expressão, que é mais comum para nós, ou fala espanhola, o Internacional tem uma jornalista lá brilhante, e que é... Né, Natália, né? A Natália Mauro, que é filha de uruguaios, isso. Filha de uruguaios, né?
Grande beijo para a Natália, que começou conosco lá na TV Inter. E hoje ela é a voz do Beira-Rio, se não me falha a memória. Né? Isso. A Natália é quem anuncia as escalações. Brincava com ela que a minha filha se chama Natália, eu dizia que ela era minha filha lá no Internacional. E ela cresceu muito, né, profissionalmente no aspecto jornalístico e como repórter. O Sérgio Luiz Rite Moreira está conosco aqui, dizendo que está marcando de cima aqui. Ele pede sempre o palpite do Diogo, porque diz que dá o contrário. Eu acertei, a última vez que ele estava aqui, eu acertei. Verdade. Olha, Florim foi o único a Simone Nunes Reis está te mandando um recado aqui, ô Diogo. Não falem das esposas. Mas eu falei bem Viu? da minha. Não falem das esposas. E ela está complementando aqui O também. problema não é a minha esposa, o problema é o que nos une. Aquela coisa chamada casamento. Só isso. Ela está dizendo que expertise e esta bancada estão arrebentando. Tá? Muito obrigado. Simone Nunes Reis. Tá. E o Internacional, senhores? Vai jogar com o D'Alessandro, É o mesmo vai time. jogar com o Nico Mesmo time do último jogo, não muda nada. e vai outra- jogar com o Wendel também. Sim, não muda nada. Nem o Zeca vai entrar, esqueça. Joga o Bruno. O Bruno fez uma ótima partida fora de casa. O Odair não vai tirá-lo para colocar o Zeca agora. Não nesse jogo. O Zeca agora é uma cacofonia boa. Não vai tirar o Zeca agora, vai colocar outro e vai colocar o Bruno e deixa o Bruno jogar. Ele merece, ele foi bem contra o Nacional. Se ele tivesse feito um jogo ruim, mas não fez. Eu acho que vai acabar o Zeca indo para a lateral esquerda. Não hoje, mas Isso, eu tá com acredito jeito. Tá, mas e o Natanael? Vamos fazer o que com o Natanael? O Natanael, todas as vezes que ele entrou, Não, ele tem um foi Brasileirão, bem. Tem um Brasileirão aí Foi bem. pra jogar. Deixa eu jogar o Brasileirão. Já tem jogo no fim de semana, né? Já Bota no final de semana contra o Fluminense, tá bom, legal pra ele. Tá de bom tamanho. Mas não sei, olha, eu acho difícil se criar essa do Zeca na lateral esquerda. Eu acho difícil o Zeca recuperar a direita. vaga pro Bruno. Pode ser. Mas para mim vai ter que acontecer o Natanael entrar, o Wendel, sei lá. Como é que vai tirar? O Wendel é o reserva imediato, tanto que é o titular agora. Como é que vai fazer? E tem um jogador contratado, que foi contratado agora, para ser, vamos dizer, teoricamente, o reserva do Wendel agora. Né? Eu não acredito nisso. Foi contratado para ser o titular. O Rodrigo Caetano disse aqui, na cadeira que o Nobrinho está sentado. Nós não vamos contratar jogador para disputar a posição. tudo bem. É Mas que o Wendel tá muito mal, Rogério. Não, mas e por que o Natanael não joga então? Bom, aí sim. Porque nem o Natanael tá tão bem assim, né? Pô, mas vem cá, O mas Natanael não era para ter vindo pro Inter. Vamos começar por aí. tu acha? Eu acho. Eu acho que tem o Zeca, que se consagrou no Santos como lateral esquerdo. Por que não testar ele ali, já que o Bruno acertou o outro lado? E outra, tem os jogadores da base, né? É melhor investimento no jogador da base do que o jogador que tu não sabe que vai te dar Mas é que retorno. esses Tem o não Heitor estão aí, tem que inscritos, passar. né, na Mas Libertadores. poderia ter inscrito, escreveram Que são Natanael, bons, ó, o menino aquele que jogou de lateral direito, muito bom. O Heitor tá O Heitor é pedindo bom jogador. o Eric. Por que não? Eu não entendo, assim, são algumas contratações que eu não consigo entender. Eu não tenho nada contra o Natanael. Mas ele é tão melhor que o Wendel? Ou tão melhor do que o Eric pode vir a ser? Eu não sei, eu nunca vi o Eric jogar no time principal. Eu vi jogar na base. Na base ele é o melhor. Tem disputado o sub-20 e os aspirantes, né? Ok, mas esses jogadores, eles entram nesse contexto aí que tu falaste do Natanael, que é o Campeonato Brasileiro daqui a pouco para eles jogarem. Mas bota o Eric Mas pra jogar o por Brasileirão, que- então. Tá, mas a questão é a seguinte, o Natanael que foi contratado, ele está inscrito, Tá? O certo? Eric Na também. Libertadores. O Eric também, os dois. Mas então por que não joga o Natanael? Na Libertadores? É? Porque o Wendel ainda é melhor que ele. Aí é uma avaliação particular. Não, é uma avaliação do Inter, não é nem minha opinião, porque o Natanael não tinha que estar aí disputando vaga com o Wendel. Não, tudo bem, mas veio e está inscrito. Sim, mas Veio, hoje... está inscrito e está na frente do Eric. Mas, mas é aquilo que eu disse quando contrataram o Natanael. Qual foi a primeira coisa que eu falei aqui na abertura daquele dia do programa? Pega as malas e vai embora, Wendel. Vai embora. Tudo bem, mas não foi. Não foi e tá Mas aí. aí é a gestão de grupo, Rogério. Tu Ok. não pode simplesmente tirar o Wendel. Não, tudo bem, mas o Wendel já foi, vai jogar essa, o Internacional passando. Deixa Internacional- o Wendel. Vai continuar o Wendel, Mas vai tu até vai, o tirar final. tu vai tirar com que explicação? Do Me jogador. diz- não, me diz o jogador o que tu tá mal. disseste agora, Mas que falou Tá. o Rodrigo Caetano. É bem fácil, né? Eu vou chegar pro Wendel e vou dizer, Wendel, olha aí, ó. Tá mal, tá? Natanael vai entrar Valeu, no teu obrigado. lugar. Valeu, obrigado. Não existe.
Vocês melhor do que eu sabem que isso não existe. Não, tudo bem. Mas eu acho que é- antes do Natanael, se sair o Wendel, sair, vai entrar o Zeca. Porque o Zeca se consagrou, insisto, como Primeiro lateral testando, esquerdo. Zé. Acho que não se cria essa, Nobrinho. Eu acho Não, assim, eu também não acho se que não cria. se cria, mas se Não se saísse, cria. seria Não, o Eu acho assim, ó, não, o mesmo Wendel, saindo, não. pro Wendel sair do time, tem que acontecer duas coisas, tá? Na minha visão. Lesão? Lesão ou cartão. Ele não levou o cartão, está à disposição para esse jogo e para o próximo também já está praticamente garantido, a não ser que seja expulso no jogo de hoje. Aí na próxima fase, contra Emelec ou Flamengo, tu vai dizer o que para ele? Vai simplesmente chegar no vestiário um dia e dizer, ó, Wendel, tu nos ajudou até aqui, muito obrigado, valeu, mas agora tu tá fora. Não é assim que funciona, a gente sabe que não é assim que funciona. É que nem o Luciano, que chegou no Grêmio agora, que saiu no bid há pouco, faz menos de 20 minutos. O Luciano vai jogar o Brasileirão sábado, segunda que vem contra a Chapecoense, porque o time é reserva. Depois, para jogar na Libertadores, o André tem que machucar, o André tem que tomar um terceiro cartão. O Luciano não vai simplesmente entrar no time titular, ou o Tardelli entrar no time titular. Não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim. E o Wendel, por mais limitado que ele seja, e por mais críticas que ele venha a receber, ele faz parte do time que vence. E o futebol é assim. Os times são assim. O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil 2016 com o Marcelo Oliveira sendo criticado da primeira à última partida. E mesmo assim o Renato não foi lá e disse: valeu, obrigado Marcelo, até a próxima. O próprio Cortez, contratado no outro ano, teve que o Marcelo se machucar, tomar um cartão para aí o Cortez assumir. Não é tão fácil assim. Eu entendo, pode até o Natanael ser infinitamente melhor que o Wendel no futuro, mas futebol no é momento assim. não vai acontecer. A não ser que a convicção sobre o Natanael fosse uma convicção absolutamente superior, de que ele é um jogador, né, não digo fora de série, mas muito melhor do que os laterais que tem hoje E no ele tinha Internacional. que ter sido, pelo menos quando ele foi aproveitado no time reserva, o responsável pelos jogos, ou o melhor jogador dentro daquilo que ele fez. E ele não foi. Contra o Atlético Paranaense. Mas não foi mal também. Não foi Foi um mal, bom mas também não jogador. foi aquela coisa de tipo assim, Foi bem. foi tão melhor do que o Wendel no time titular. Não. O que eu gosto de ver em jogadores, e a minha crítica ao Wendel, não é que ele é mau jogador. Eu sempre disse aqui que, para mim, o Wendel, tecnicamente, ele é um belo jogador. Só que ele é um jogador que não é vibrante durante o jogo. Ele não é empolgante durante o jogo. E o Natanael nos mostrou isso. Ele é um jogador de raça, ele é um jogador de vontade, ele é um jogador que mostra sangue. Ontem nós tivemos, por exemplo, no Cruzeiro, esses jogadores. O Grêmio ia trazer, como é o Thiago jogador... Neves. Hein? Thiago Neves. Que O Thiago Neves. É um jogador também tecnicamente, né, muito bom. Agora, é um jogador que não tem vibração. Tá aí. Ontem no jogo do Cruzeiro, o que a gente viu? E o outro jogador que também, para mim, tem que ser um jogador com autoridade dentro de campo, é o primeiro volante. É o primeiro volante. O primeiro volante tem que ser um jogador quase como um zagueiro, de personalidade, de imposição. Né? Esse primeiro volante do Cruzeiro, Henrique, né? o Henrique, que errou o pênalti, já tinha feito pênalti lá, já tinha feito um pênalti que quase liquida com o Cruzeiro lá, nos acréscimos do segundo tempo. Ele puxa a camiseta ostensivamente do jogador do River Plate, a sorte do Cruzeiro, que não morreu lá, porque o atacante, o menino aquele do River, Suárez. tocou a bola lá. Suárez. Suárez. Mas o Henrique é bom jogador, mas é jogador que não tem, sabe, não tem aquele algo mais que você precisa numa decisão. Rogério. Mas Faz anos, é um jogador um que vai baita ficando. de um jogador. É isso aí, é baita jogador. Jogador técnico, como o Wendel é um baita jogador Eu acho que técnico, ele mas é o cadê? capitão do Cruzeiro, o Henrique. Era capitão do Santos antes. Eu acho um jogador excepcional. Não, é bom jogador. Um líder- um líder inconteste. Eu quero, por exemplo, que o jogo hoje contra o Nacional seja um jogo absolutamente técnico, para o Wendel poder aparecer bastante, porque ele é tecnicamente bom jogador. Ou então que ele me desminta, que se o jogo for pegado, que ele mostre aquilo que eu não vejo. Mas isso que vocês estavam falando, eu escutava com atenção. Primeiro, aí já marca o potencial do Inter, né? Vocês nombraram 3 jogadores, estão falando de lateral esquerdo.
y Sí. 3 jogadores de primer nivel, vocês nombraram, o Wendel, Seca e o Nathanael. Já mostra a diferença que há entre os plantéis, os grupos de Nacional e do Inter. Pero eu também pensado, pero sempre os treinadores têm o que vocês chamam aqui Os bruxos. bruxinhos, né? Os bruxinhos. Tipo, e no Nacional o treinador também, não vou dizer bruxinho porque lá fica, digamos, Sim. um modo despectivo e não é essa a intenção. Pero tem seu jogador preferido, seu Como é que favorito. chama lá? Como é que fala? E o Kevin Ramírez, neste aspecto do Nacional é Kevin Ramírez. Su jugador, lá nós dizemos jogador de confiança. Ah, de confiança. Os brujitos. Os bruxinhos. É, esse né, é o mesmo. é mais bonito o jogador. Da alçada do Rogério, tem de uma informação lá na imprensa do Uruguai, tem uma dúvida no gol hoje, né? Claro, porque o goleiro está machucado. Mejía, né? Mejía, goleiro da seleção panameña. E, bueno, ele Da já não... alçada porque ele foi grande goleiro da SEG, né? Opa! É um dos melhores, não passava nada. Tá bom, tá bom. Sabe da posição? Sabe. Não. Hoje já está aposentado, mas jogava muito. O Mejía, goleiro da seleção panameña, já não jogou no partido de ida porque ele se machucou no domingo anterior no jogo contra o Danúbio. Aí teve que entrar na fogueira, como se diz, Rochet. Que sinceramente, Rochet, eu não entendi essa Não é Rogério, né? não, se fosse Rogério, todo Rogério que é goleiro é bom. É bom. Todos. Pero eu não entendi essa contratação do Nacional. Por quê? O cara não é um menino, já tem 26 anos, mas nunca jogou profissionalmente no futebol uruguaio. E eu gosto. Mas jogava onde? Estava jogando lá na Europa, na Turquia, mas o último jogo dele tinha sido filho de 2017. Tá, mas E ele Nacional- saiu da onde? Saiu das categorias de base do Danúbio. E depois foi tempo para... Mas não era nem... Sinceramente, eu pensei em ter que era argentino. É que eu gosto de futebol internacional. Sim. Eu não conhecia nem de ouvir falar esse menino. E o Nacional comprou-lhe o passe, a metade do passe comprou e fez contrato até 2021. Não, sinceramente, ninguém entendeu essa contratação. Era um risco altíssimo outro dia no jogo contra o Inter, lá em Montevideo. E ele não surpreendeu a todo mundo. O Inter não chutou, não testou Não ele. testou. O primeiro Faltou. chute, que foi pertinho, que todo mundo lá no lado, foi do Rafael Sobis, apenas que ingressou no segundo tempo, que se passou perto, e ele estava adiantado. No gol não teve nada que fazer, não foi culpa dele, pero... Mas ele digo, joga hoje? É a dúvida, o goleiro viajou Mejía, vai fazer testes até momentos antes do jogo, mas se não está 100%, não sei se joga, não? Se jogar o Rocher, esse aí é Rocher? Rocher, sim. Então tá aí, tem que chutar. Aí a chance. Tem que chutar. O Giovanni Gomes diz, hoje o Inter ganha e ganha fácil. Temos Guerreiro e D'Alessandro, os homens gols do Inter. Bom, essa questão, claro que a gente tem a expectativa da vitória. Assim como quero mandar um grande abraço que está nos acompanhando em Novo Hamburgo, o Alceu, torcedor colorado, o Alceu colorado é da Engemeyer, né, da empresa da Engemeyer, Alceu, que está nos acompanhando em Novo Hamburgo. Um grande abraço aí também, torcendo hoje para o Internacional. Está nos acompanhando também aqui, Rogério, que não jogava quase nada, Cláudio Almiro, Salenave Santiago, jogava pouco ele. O zagueiro. O xerife. Essa é a imposição que eu falo, que zagueiro não basta jogar bonito, tem que ter imposição. Essa tem, como se diz lá no Uruguai, doble chapa, porque é de Santana do Livramento. Sim, é verdade. É doble chapa. Isso mesmo. Olha aqui, o Banrisul, o grande Banco do Sul, tem o Banrisul Digital, que é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança, que só o cliente Banrisul tem. Eu enfatizo sempre isso. O Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida, tá? Mas só o cliente Banrisul tem. Então, se você é cliente Banrisul e não está usando ainda o Banrisul Digital, baixe o aplicativo e comece a usar hoje mesmo. Não perca mais tempo. Se você não é cliente Banrisul, seja cliente Banrisul e usufrua do Banrisul Digital, entre outras coisas que o Banrisul oferece para você. Banrisul Digital, clique e simplifique. Mensagem do Zafari e nós já voltamos para continuar falando aí de Libertadores da América, os exemplos que nós tivemos ontem
e o que se espera do Internacional hoje diante do Nacional. O jogo é cedo, hein? Não vamos esquecer. 19h15 no Beira-Rio. Tá? Já voltamos. Estamos de volta com o Virando o Jogo, ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 na NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul, e também pelas nossas plataformas digitais aí, ao vivo, para qualquer parte do mundo. Por exemplo, o Martim nos acompanha lá em Montevidéu, não é? Através do Facebook. E, inclusive, manda suas mensagens, já mandou os comentários. Então, nós temos aí nas nossas plataformas digitais, o Facebook, RDC TV Digital, onde você pode interagir conosco aqui no Virando o Jogo. Mas tem também, né, as outras redes sociais, o Twitter e o YouTube. Né? Para elas também, basta que você digite aí, no caso do Twitter, @RDC TV Digital, e no caso do YouTube, /RDC TV Digital. Se você preferir, não é, deixar na televisão, tem uma Smart TV, né? Ou se você quiser linkar o seu laptop, por exemplo, com a TV, basta que você acesse o nosso site e aí tem a programação contínua, real time da RDC TV, rdctv.com.br, você acrescenta /ao vivo e tem acesso direto no player do nosso site, tá certo? E também tem um negócio que eu sei que o Martim curte muito lá, que é nos acompanhar no Instagram para ver os bastidores aqui da RDC TV. Né? No Instagram a gente não tem lives dos programas, mas tem algumas lives e tem também os bastidores da RDC TV. Basta que no Instagram você coloque também, digite @RDC TV Digital. Ou seja, qualquer das redes sociais, RDC TV Digital, e você vai estar conectado conosco e a RDC conectando o Rio Grande. Vocês falavam o Fiorinho, eu acho que falou dos outros times uruguaios, o Peñarol. Peñarol foi eliminado pelo Fluminense ontem 3-1. Já havia perdido em casa e ontem perdeu também no Maracanã e está fora o Peñarol. E amanhã a vez do Montevidéu Wanderers pegar o Corinthians lá em Montevidéu. Perdeu o primeiro jogo, né, para o Corinthians 2-0 aqui e agora decide em casa. O Fluminense é um mistério, né? Tá lá na zona de rebaixamento, toma chinelada. Eu acho que o único... Bem, né? Hein? Jogou muito bem. Eu acho que o único jogo que a gente pode destacar do Fluminense, mas pelas circunstâncias específicas que foi aquela vitória sobre o Grêmio aqui, uns 5-3. Não jogou mal contra 5-4. 5-4. 5-4, o Grêmio não jogou fez mais mal um contra gol. o São Paulo, na última rodada agora do Brasileirão. Infelizmente, para o torcedor do Flamengo e para nós, gaúchos, a derrota veio por culpa do Muriel, né, contra o São Paulo agora. E eu não acho assim um time tão ruim, né, para estar na posição que está no Campeonato Brasileiro. E o Rony Gonzalez está jogando muito. O Rony Gonzalez está jogando muito, o Paulo Henrique Ganso está num nível, né, muito abaixo daquele que quando ele surgiu, é óbvio, mas também está bem, para o Brasil é importante. O Pedro é, né, indiscutivelmente um centroavante de classe, mas para o Campeonato Brasileiro não é questão do encaixe, né, é questão de se moldar à competição. E o Fluminense contratou o Nenê também? Sim, Nenê, só que Que ele não estava tá no São inscrito Paulo. na Sul-Americana. Né? Não sei, se meio campo com o Nenê, com o Paulo Henrique Ganso... Jogaram uma vez só juntos. Não sei se vai Não funcionar. vai a lugar nenhum. Muita movilidade, né? Muito talento e pouco resultado. Né? Muita... Esse Montevidéu Wanderers não tem chance contra o Corinthians ou tem alguma coisa? Muito difícil, principalmente porque tomou um gol, segundo gol já no finzinho. Uma coisa era 1-0, pero tomou gol no último 5 minutos, o gol do Pedrinho. E agora tem que fazer 2 para levar para os pênaltis. Vai ser no Parque Central o jogo, porque o estádio Wander não está habilitado pela capacidade para... E a propósito do Parque Central, outro dia tive um debate com outro colega, debate, digamos, na boa, digamos, intercâmbio de opiniões com um colega aí da... Não gostei muito do que... Uma coisa que se fala de catimba, isso é normal falar. Mas na Globo outro dia, em um canal de repercussão grande em todo o Brasil, Gustavo Villani falou
o Inter enfrentou clima hostil lá no Uruguai. E eu, sinceramente, eu tinha ido no jogo, tinha estado lá, não gostei dessa frase clima hostil, porque depois vem todo o tema da violência, não é? Uma coisa é um jogo difícil, como vai ser hoje aqui, mas não há clima hostil lá, não houve clima hostil nem contra a torcida, nem contra os jogadores, ninguém contra a imprensa, mas fica isso depois, falam em rede nacional, debaixo de um ar-condicionado lá no Rio, depois a imagem do Uruguai é péssima. Né? Mas você falou, eles não têm nenhum conhecimento, esse pessoal de Rio e São Paulo, eles não têm nenhum conhecimento das coisas aqui, com raríssimas exceções que servem para confirmar a regra. Tá? A maioria deles desconhece as questões que envolvam o Grêmio Internacional. Eu não tenho dúvida disso. Sinceramente me chateou um pouco, porque depois a imagem que fica é... porque clima hostil, por exemplo, sim, isso sim, deve-se admitir, foi no jogo Peñarol e Flamengo, lá em Montevideo, porque já tinha acontecido incidentes no Rio de Janeiro, quando o Peñarol ganhou. Peñarol e Palmeiras também. Mas não houve absolutamente nada. Eu fui quando trabalhava no Internacional 3, 4 vezes. O Martin tem toda a razão, nunca teve problema nenhum. Não, nenhum inconveniente. Cordialidade, assim, cara. Total. Porque entre o Gaúcho e o Montevideo... Se dão muito bem, mas teve um jogo, teve um desses jogos aí. Mas, enfim, são episódios que a gente lamenta que tenham acontecido e quando eles não acontecem, a gente lamenta que alguém dê um enfoque, como foi dado esse que tu falaste, claro, pelo colega lá do Rio de Janeiro. Né? E eu rebati nele aí, via o Twitter, ele deu uma volta, digamos, para se explicar que o hostil não era violento. Peraí, né? Escuta, eu estava falando em primeiro volante aqui. Primeiro volante continua tudo igual, né? Sim, até porque o Rodrigo Dourado vai ser reavaliado nessa próxima semana e corre o risco de fazer uma nova artroscopia no joelho. Então é o Lindoso, está garantido. Eu não sei se é artroscopia, se ele vai só tratamento ele vai normal. Fazer um tratamento, se não der certo, ele vai fazer outra cirurgia. Mas eu entendo que tem que ser com calma aí, bastante calma com o Rodrigo Dourado. Deixa ele se recuperar. É uma pena, o Inter perde muito sem a presença do Rodrigo Dourado. Na minha visão. Acho que ele ganha muito com o Rodrigo Lindoso. Não ganha. Ganha muito assim com o Rodrigo Lindoso. Não. Além de desvalorizar financeiramente um ativo importante, né? Mas, talvez eu vem cá, que dá pra vender aí do elenco. Ô Luanete, já tu tem Luan, agora tu vai ser também o Doranete. Eu gosto de jogador bom, né? Essa é a diferença. Tá bom, tá, deixa assim. Esquece ativo. Esse ativo, ele já teve a valorização, já passou o tempo de valorizar, agora se quiser vender... Tudo que é meu sempre vai ser ativo. Essa é a tese que eu tenho. O Dourado é do Inter. O Inter formou o Dourado, ele é ativo do Inter. Tá, mas aí é o seguinte, eu não vou colocar... Roberto é ativo do Inter. Eu não vou colocar. Se eu preciso formar uma carteira de que me rentabilize, tá? E esse meu ativo ele já não vai me rentabilizar, estou fazendo uma analogia com o time de futebol, na minha ótica. Então eu deixo esse ativo de lado. Eu não vou forçar uma valorização dele, colocando num grupo onde eu preciso rentabilizar. Mas é que nesse caso, entendeu? Nós não estamos falando de qualquer jogador, né? Não, nós não estamos falando de qualquer jogador, mas eu estou dizendo que é um jogador que ele não vai, o Rodrigo Dourado, se valorizar mais do que já teve valorizado lá em 2016. O que você não pode deixar desvalorizar. Não, mas ele não vai se desvalorizar, ele não se desvaloriza mais. Ele chegou... Machucado, o Rodrigo Dourado... Não, machucado é uma coisa, evidente que ele tem que estar em condições, evidente que ele tem que estar participando do grupo, mas eu estou falando momentos como esse, eu vejo um Rodrigo Lindoso que está muito bem em campo, naquele dia jogou abaixo do padrão que ele vinha mostrando, porque estava gripado, febril, estava doente, não é? Mas é um jogador, então... Eu não vou arriscar a minha equipe só numa possibilidade que não se concretiza. Quando é que nós vamos ter uma janela de venda agora? Só no final do ano. Uma janelinha. Já era. Para vender de novo já era, só no que vem. Então, não é assim, ó, independente. Eu, por exemplo, falo do Wendel. O time do Internacional está aí. É com o Wendel, é com o Rodrigo Lindoso e é esse time que vai entrar em campo. E é esse time que o torcedor tem que ajudar a carregar. Quem ficar fora hoje não conta. Conta quem está dentro de campo, quem vai ser interveniente no jogo. Depende. Às vezes quem está em campo não é o suficiente.
Não, mas tem que ser, hoje tem que ser aqueles que vão estar em campo, os que vão estar no banco, que vão entrar eventualmente, eles têm que ser a suficiência do Internacional hoje. Né? O torcedor tem que trabalhar nesse sentido. A gente pode aqui conjecturar sobre o Wendel, Natanael, o Eric, Rodrigo Dourado, não sei mais o quê, mas lá, na prática hoje, o que acontece? Hoje são aqueles 11 mais os reservas, são eles que vão definir a classificação internacional. Então o torcedor não tem que ficar pensando em quem não está atuando. O torcedor tem que ficar pensando naqueles que estão lá dentro de campo e irrestritamente apoiar aqueles lá. O Nobrinho está aqui, sabe como é que é a reação de jogador quando tem uma situação dessas de decisão, né? Sabe como é que pulsa dentro do vestiário a coisa? Muda tudo, muda. Até o prêmio aumenta, né? Sim. Já que eles são profissionais, aumenta bastante. E todo jogador de dupla Grenal, todo jogador brasileiro, no caso, quer jogar Libertadores. O que mais quer jogar é isso. É outro jogo, né? Só Grenal rivaliza com um jogo desses aí de hoje. Assim. Que o Grenal também é uma entidade à parte, né? Que pode acontecer na Copa do Brasil. Imagina. Na Libertadores não tem como dar mais, mas na Copa do Brasil... Já teve um Grenal em Copa do Brasil uma vez, Na o Inter Libertadores eliminou não. o Grêmio nos pênaltis. Eu acho que foi o... Acho que tem como dar sim, Na né? Copa do Brasil, não me lembro. Eu lembro Teve. da Sul-Americana. Sim. Não, na Sul-Americana o Inter ganhou 2-0 e perdeu 3-1, passou o Inter. Em Copa do Brasil E na em Copa do 92. Brasil, quando o Inter ganhou, Em 92. foi 2-1 a 1 92, exato. e aí o Inter Tá, ganhou tá, nos tá. pênaltis. Na Libertadores pode dar, né? Na Quem era o Libertadores, goleiro? na Libertadores semifinal pode dar. Quem era o goleiro quando o Inter ganhou a Copa do Brasil? O Fernandes, não é? Renato Fernandes. Era o Fernandes? Tá, que aí Não, ele que quando ganhou a pegou Copa os do pênaltis, Brasil... tudo, foi ele. Não, sim, era o Fernandes. Tanto E que ele ele defendeu- teve no programa aqui junto com o Benítez. Aí eu me recordo que a decisão de pênaltis, não sei se foi bem assim, mas os 2, 3 primeiros ele pegou, que o Grêmio bateu o estádio e veio abaixo, os colorados, né? E na final o Pinga fez a grande Neymar, né? Sim, sim. O pênalti que o... Não, o Pinga cai. O Pinga foi derrubado na área. Pô, Eu assisti uma vez no tempo da Recopa. Ele Eu estava mesmo- no Paraguai, ele mesmo falou Rogério. que se jogou. Vi não, ele valorizou, mas que ele foi tocado, foi tocado. Colo e Olímpia, o Colo e Cerro. Desculpa que eu não... A decisão de pênalti. Os caras fizeram 2 gols e o Cerro errou 2. Aí os 3 pênaltis seguintes o Goicoechea pegou, Rogério. O Cerro classificou. Aí no outro dia os caras botaram no jornal, a mulher do Goicoechea era linda, né? Aí uma foto da mulher vibrando, Rogério, e escrito assim, assim vale a pena defender pênaltis. O Olímpia já foi ontem. E a gente está a 2 noites de garantir um brasileiro na final da Copa Libertadores, né? Hoje e amanhã... Pode dar Grenal na Libertadores? Na semifinal pode. A gente... Porque- Hoje, se o Flamengo classificar, que é o mais difícil de todos, né? A gente garante um brasileiro na final. O mais difícil é o Paranaense, Diogo. Tirar o Boca. Claro. Tá, mas é que tá do outro lado, né? O Atlético Paranaense, não tá do nosso lado. É difícil. Mas não garante ainda na final, Para não. mim é quase impossível lá na porque- Boca. Impossível. Operaram Garante, ele porque no último jogo. Nós teríamos Grêmio e Palmeiras Imagina, e Flamengo e Inter. Não, tudo bem. Nas quartas. E quem sim, vencer ali aí se vai enfrenta para na semifinal, tá certo. Garantiríamos Tá certo, um brasileiro na final. Mas é difícil. O É Flamengo tá difícil. dentro. O Flamengo tá dentro. Pode anotar, vou repetir aqui, ó. Flamengo tá dentro. Tá na próxima fase. Então é isso que eu não quero. Porque se o Flamengo está dentro, o Internacional está fora na próxima fase. Não, daí é demais. Não, Pero o Flamengo tem muito desfalques para hoje, hein? Não, mas volta o Arrascaeta, volta o Everton Ribeiro. o Flamengo eu não O tenho. quarteto final do Flamengo para hoje. Eu não tá? quero enfrentar o Flamengo, não é por essa questão aí, tá? Como, por exemplo, eu não tenho medo de enfrentar o Palmeiras do Filipão. Tá? Eu não acredito nessa o tua Grêmio, teoria aí. não tenho medo. Agora, o Flamengo hoje é o grande time beneficiado, vai ser no Campeonato Brasileiro e já, ainda mais que foi eliminado na Copa do Brasil, né? Tudo vai ficar em função agora do Flamengo na Libertadores. O Emelec tem que abrir muito o olho. O Emelec tem que fazer 2 coisas hoje. Primeiro, jogar, tá? Porque não adianta nada se não jogar. Tem que jogar. E mesmo assim tem que estar muito atento. Porque, olha,
são VAR e sem VAR, não O interessa. Flamengo não tem essa Sí, força. en un juego contra o Paranaense mesmo eu assisti, no jogo de ida, 3 gols anulados pelo VAR ao Paranaense, lá na arena da Baixada. Agora, me permite uma brincadeira. Esse treinador português do Flamengo não dá, né? Tu não vai falar dos meus Patrícios, Não, né? eu vi ele dando Não uma vai entrevista. falar dos meus Patrícios Eu vi ele aí, dando uma pô. entrevista. O Flamengo empatou com olaria, vamos dizer assim. Não, mas foi um bom jogo. Somamos um ponto. Ele não sabe onde é que ele Se está. cair na Libertadores, esse não vai até o fim do ano. Não sabe onde é que está. Não. Não, o Apolinho deve mandar no Flamengo, entre aspas, né? Tava dando uma entrevista no rádio, eu estava ouvindo esses dias, diz que ele já está balançando. Já. Tá? Olha Mas aqui, cai ó. fora hoje. Quem não balança é o SESC, porque o SESC tem 7 décadas de atuação no Brasil e no Rio Grande do Sul. O SESC, pertencente ao sistema Fê Comércio, realiza ações em todos os municípios gaúchos, promovendo o bem-estar social de trabalhadores do comércio de bens e serviços, turismo e de toda a comunidade. O propósito do SESC, no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil, é o de cuidar, emocionar e fazer pessoas felizes. Todas as 497 cidades gaúchas recebem atividades em áreas como saúde, esporte, lazer, cultura, cidadania, turismo e educação. Saiba mais do que faz o SESC acessando o site do SESC, sesc-rs.com.br. Vamos à mensagem do Banrisul e a gente volta para o segmento final do Virando o Jogo de hoje. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. O Rogério tem razão. O que eu tenho razão, Nobrinho? Fala. Não, eu tendo razão, eu te dou a palavra. Rogério tem razão. Não diminuam a presença do Flamengo em competições cuja Rede Globo está envolvida em televisamento. Não diminuam. Na dúvida, é pró-Mengão, Rogério. Tá? É isso aí. E aí, e claro, tem aquela promoção toda para... Né? Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Lauro Camura, lá em Coritiba, feliz da vida com a classificação do Palmeiras, né? Agora, Lauro, vamos ficar aí em extremos opostos, né? O Grêmio passando como a gente espera que passe amanhã pelo Libertad, o jogo lá em Assunção, no Paraguai, e vamos enfrentar o Palmeiras, né? Aí vamos ficar um de cada lado. Grande abraço para o Lauro Camura. O Sérgio Luiz Rit Moreira, Nico desencanta, anotem aí. Eu falei, Um gol no mínimo, hein, Fiorim? Falei pro Martim que tinha uma boa notícia para ele. Né? A pressão já começou, nem bem atravessei o portão aqui da RDC. Ah, sim, já tinha alguém com a jaqueta do Inter, já A torcida organizada. Não, aqui, ó, é tudo amigo, mas não é fogo nada amigo. de amistoso. Fogo né? O Thiago Scherer, o Diogo, para ti aqui, Diogo. O Diogo parece não acreditar em apito amigo e teoria da conspiração. Acho que, de repente, ele ainda não acompanhava o futebol em 2005. 2005 foi Quando repetiram os jogos. a roubalheira, Não, e eu falo outra coisa. Ele Quando eu lembra digo 2005, assim... o que aconteceu? Hein? Ele lembra bem o que aconteceu em 2005? na Não, última tudo rodada? bem, mas aí Não, só queria- consequência. Não podemos pegar isoladamente o fato da última rodada, onde nós tivemos um fato de várias rodadas que foram anulados. E tivemos ainda um fato maior, que foi o jogo direto do Internacional contra o Corinthians, Diogo. Quer dizer, isso aí é... Aí o presidente do Corinthians deu uma entrevista anos depois o ex-presidente já admitindo, disse teve isso. uma treta. Pênalti não tem. escandaloso Sim, no time. E a gente sabe como é que foi implodido o Clube dos 13, por exemplo, que tentava, né, política e financeiramente dar um certo equilíbrio para o futebol. Né? Foi o então, nem era presidente do Corinthians ainda, ou já era o presidente do Corinthians? Do Alibe? O Scherer, não, Sanches. o Sanches. Já era. Né? Junto com a Rede Globo, começaram a negociar particularmente lá e tiraram o Fábio Koff da jogada, o Clube dos 13. Então a gente sabe como é que funciona isso aí.
né? Eu não tenho dúvida a respeito das coisas. E eu lembro mais que passou despercebido. Em 2006, quando o Internacional ganhou a Libertadores do São Paulo, o São Paulo era campeão do mundo naquela oportunidade. Tá? Isso as pessoas aqui pouco notaram. Por quê? Porque o Internacional estava envolvido com a disputa da Libertadores, né? Ganhou e Mundial depois. O São Paulo, naquele ano de 2006, foi muito beneficiado. Muito beneficiado. O mundo do futebol parece que ficou consternado com a eliminação do São Paulo. E o São Paulo, a partir da perda da Libertadores para o Internacional, no Campeonato Brasileiro, o São Paulo foi muito protegido. Não estou dizendo que os árbitros tenham sido mal intencionados, não. É que começa a pairar um negócio 2006, em cima. o Inter não foi beneficiado em nenhum jogo, né? O que quê? vocês lembrem, assim. Só contra o Nacional, 2-0, 2 gols anulados do Obrigado, Martim. Martim. Valeu. Olha o VAR, não havia que VAR aí. Eu tô falando de uva e o jogo vem com coco. Mas é que É benefício outra coisa. existe em todos os jogos. Não. O Inter era para ter sido eliminado e foi campeão da Libertadores. Eu falo uma coisa sistemática. O que houve com o São Paulo foi sistemático. Aquilo foi depois. casualidade só, então. Ah, Foi um casualidade, evento- todos os jogos. Casualidade, a anulação Não, tô dos falando- jogos do Corinthians Não, também, tô em falando 2005, 2006. Diogo. Tô falando Pode 2006. parar. É, mas Pode o parar. Inter era só ter ganhado do Curitiba e tomou era 4, só, né? era só o Internacional ter confirmado, não ter expulsado Não o era? Tinga lá, ter o Mas pênalti eu a tô te favor fazendo do uma pergunta, Corinthians. Estou fazendo uma pergunta de um fato. Não, Não estou te também. fazendo uma análise contrária. Não, eu tô te A dando pergunta fato. do fato é, se o Tá, Inter eu tô te tivesse dando, ganho eu, do Curitiba eu tô na te última dando rodada, era fato. campeão ou não? Eu tô te dando um fato. Se tivesse havido a vitória do Eu tô te Internacional, perguntando, tá? por que tu não responde o que eu te Nós pergunto? estamos discutindo Tem o medo ser. que eu esteja certo? Não, eu não estou dizendo Porque isso. eu tô certo. Tá, mas eu tô certo no que eu tô te falando? Sim, mas pronto. o fato é natural. Tá, ok. Mesmo com tudo que aconteceu... A diferença é que tu estás pegando quem perdeu foi o a Inter. diferença é que tu estás pegando um fato isolado. Não. E eu estou pegando Era a um competição. contexto. Era a competição, o Não, Inter não eu perdeu? estou pegando o contexto todo, não apenas um jogo isolado, o contexto todo. E o torcedor colorado sabe disso. Tá. E o mundo do E o futebol torcedor sabe colorado, disso. o torcedor colorado Entendeu? tem que lembrar que O foi campeão mundo da sabe Libertadores isso. 2006 e que contra o Nacional foi ajudado pela arbitragem. Pronto. Tá, mas eu não sei É por que, assim. eu não sei por que tu traz para o Internacional, Falando porque o que o Inter São vai falar Paulo do foi São Paulo. beneficiado. E o Inter também foi. E aí tu traz para o Internacional, tu traz o negativo para o Mas o Internacional. Inter também foi beneficiado em Mas 2006. tu traz no dia que o Internacional precisa vencer uma partida importantíssima. Mas tu lembra do e benefício? tu tá trazendo do benefício que é o adversário de hoje, Diogo. Mas a vida é assim, Rogério. A vida é o assim. benefício. Mas Espero pode que isso lembrar não amanhã, não aconteça, precisa né? lembrar hoje. Posso lembrar quando eu quiser. É, mas hoje, o torcedor colorado, quero dizer para vocês o seguinte, é o Diogo que está lá na outra ponta. Mas nós é assim, outros, eu vou lembrar Nós outros estamos toda lembrando vez dos fatos que for positivos. Toda vez que for Positivos. fato, toda vez que for fato, eu vou Positivo. lembrar. Eu e não omito e fatos. vou dar peso para aquilo que é um contexto mais amplo do que um fato isolado. Sempre vou fazer isso. Toda vez que for O um fato, eu vou lembrar. O fato isolado, ele não pode ter mais peso do que o contexto completo. Tu tá fazendo análise de contexto? No meu, é o que eu estou fazendo. Tá dizendo que o São É Paulo o que foi eu tô ajudado, fazendo. o Inter também Tu foi tá, ajudado. Tu tá puxando só pensando fatos isolados. Esse jogo aqui, aquele jogo ali. Eu estou passando um contexto todo. Tá? E não fiz referência ao Internacional, fiz referência ao São Paulo. No ano que o Inter Ao jogou a São final Paulo. contra quem? Como o São Paulo foi beneficiado, várias vezes o São Paulo foi prejudicado. Foi contra o Bahia, a final Eu de estou 2006, falando. né? Tá, o que tem? Foi contra o Bahia, a final da Libertadores 2006? O que tem contra o Bahia Não, tô te em perguntando, foi o 2006? Bahia ou foi o São Paulo, a final da Libertadores? Tá, mas e daí? Qual é o problema É disso? a mesma competição que os dois jogaram juntos. O Inter foi beneficiado também naquela competição. Tá, mas e qual é o contexto? Tu tá te dando um contexto, tô te dando um fato. Tá, mas tu só quer diminuir o Internacional? Não, nem um pouco. Mas é o que parece. Não, não é o que parece. Mas é o Acho que daí, parece. acho que Sem daí tá contar tratando com uma expertício do outra Fernando coisa. Carvalho na final, né? Hein? Sem contar expertício do Fernando Carvalho na final, que só liberou o Rafael Sobes para o Betis se o Betis não prorrogar o empréstimo do Ricardo Bom. Oliveira para ele jogar a segunda final. Já estouramos aqui o programa, né? Já estouramos o programa. Torcedor colorado, só um último recado. Quem vai ao Beira-Rio apoiar integralmente, do início ao fim, o Internacional para buscar essa classificação. Martim, boa volta para Montevidéu, tá? Só isso. Obrigado Fabrinho, pelo Um convite. abraço, venha Rogério. sempre Obrigado. aí, Flávio Fiorim, 2-1 Diogo pro Inter Rossi. hoje. Vou dar 2 a um 1 gol de lambuja pro Martim. Um saludo para a gente da TTL que sempre me transporta aqui para Porto Alegre. Grande abraço pro pessoal. Voltamos amanhã. Muito obrigado. Virou
Girando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.